Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje a gente vai estar iniciando tópico diferente, assunto diferente, segmento, professor, da análise combinatória. Os primeiros passos. O pessoal tem a ideia que a análise combinatória é algo assim que meio que complicado. Já visualizaram como que o Enem cobra esse tipo de conteúdo e acabam achando, já disseram para mim que acabam achando muito complicado. Mas vocês sabiam que vocês trabalham com análise combinatória desde o ensino fundamental? Especificamente, pelo menos recordando dos conteúdos, sexto ano do ensino fundamental é a primeira vez que você tem contato com o conteúdo. Quando ele passa para você a ideia das possibilidades. Lembra? Eu lembro da época que eu estudei ainda, quando eu abri meu livro do sexto ano do ensino fundamental, lá tinha para a gente fazer de quantas formas, a pergunta era bem essa, de quantas formas o João, o Felipe, o Tiago pode se vestir para ir a uma festa, de modo que ele tem 3 camisas, 2 calças, 2 pares de tênis e 3 bonés. De quantas formas ele poderia montar um look, professor, para ir para essa festa? Prof, eu acho que vocês lembram ainda como é que nós fazíamos para encontrar o total de possibilidades, ou não? Se não, a gente vai recordar com vocês agora essa parte inicial, que seria a análise da contagem e problemas relacionados às possibilidades, às formas, às contagens. Quando eu perguntar de quantas formas, professor, é o total de possibilidades que você tem para realizar uma determinada situação. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, conteúdo, permutação, fatorial e, professor, tem que lembrar, esse negócio aí parece que é um pouquinho complicado. O fatorial, eu necessito de vocês que vocês recordem das duas principais equações matemáticas. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Até porque o fatorial nada mais é do que produto de valores de forma decrescente. Professor, e ali a parte mais importante, logo após o fatorial, barrinha, princípio fundamental da contagem. Ele é que rege tudo, que é o famoso PFC. Lá dentro da análise combinatória, eu lembro que tem 2 eixos de estudos também. Tem a análise do tal do arranjo, né? E da combinação. Mas se eu disser para você que quando a gente fala de arranjo e combinação, você sabia que dá para fazer só com o princípio fundamental da contagem? Depende do teu olhar para a situação, depende do teu olhar para a questão. Vamos começar a entender, professor, do que trata. Para alguns é conteúdo novo, nunca viu, mas eu acredito que quando vocês estiveram lá no ensino fundamental, no sexto ano especificamente, vocês tiveram o primeiro contato com este conteúdo, sim. Então, contagem, professor, a gente vai contar, literalmente a gente vai fazer as nossas contagens aqui. Opa, olhando agora para o chat aqui assim, esqueci dessa vez. Eita, meu bom dia, grande Gabriel, meu bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está no YouTube, bom dia para você que está na escola nos acompanhando pelo IPTV. Sejam bem-vindos, este Gabriel danado. Vamos ver aqui, professor, olha só. Os problemas de contagem permeiam o nosso cotidiano. Por incrível que pareça, nós nem nos damos conta. Estão presentes, por exemplo, quando pensamos nas possibilidades de combinação de roupas. Acabei de comentar com vocês. Planejamento de cardápios. O cara lá vai montar, professor, a entrada, prato principal, sobremesa, professor, mais ou menos isso. E combinação de números em um jogo de loteria. Tem gente que gosta, né? De fazer as suas apostas lá. Ah, professor, é mesmo. O pessoal, quando chega no final do ano, tem a tal da Mega Sena da virada. É o sonho de muitos, né? Eu, particularmente, eu não jogo. Eu, como matemático, eu faço as minhas contas, que logo após a análise combinatória, tem outro conteúdo que depende um pouco dela, que é o conteúdo de probabilidades. Então, como eu sou um pouco cético, eu sei que a pessoa já chegou e disse assim para mim: professor, só ganha quem faz o jogo, só ganha quem aposta. Mas, tipo assim,
eu acho que tem que contar não só com a sorte. Eu vou lá e faço o meu cálculo, e no meu cálculo, ele diz que a probabilidade, que é a porcentagem de chance que eu tenho de ganhar é muito pequena. Naquela Mega Sena, na Mega Sena, que é aquela que paga aqueles milhões lá. Então, não jogo. Professor, tem algum jogo que há uma possibilidade real de ganhos? Tem sim. Então, nesses aí, dá certo a gente fazer uma tentativa, ou como diz os meninos, fazer uma fezinha. Olha, aí é da escolha de cada um, não é? Mas matematicamente falando, existem jogos, sim. No caso, existem jogos da loteria, jogos legais, tá bom? Onde há sim uma chance. Há sim uma chance. Eu vou até citar uma delas aqui na telinha com vocês. Há um percentual de chance. E quando a gente chegar lá, na análise de probabilidade... Opa, Giancarlo Fisichella, bom dia, querido, seja bem-vindo, fique à vontade para participar. Então, quando a gente chegar lá naquele jogo, lá no estudo da probabilidade, aí você vai tirar suas conclusões. Tem gente que diz, rapaz, professor, eu não acredito que é só isso de chance, não. Para ganhar na Mega Sena, vocês acham que vocês têm quantos por cento de chance? Quantos por cento de chance? Vocês já imaginaram? Vocês acham que dá menos 1% de chance para ganhar na Mega Sena? Será? Vamos começar? Ah, professor, estou curioso agora com este conteúdo. Hoje a gente vai apresentar problemas de contagem para vocês. Depois de problemas de contagem é que a gente vai para probabilidade, professor. Então, os problemas de contagem... Desculpa, essa parte já lei, jogo de loteria. Seu estudo encontra aplicação nas mais diversas situações. Eu posso estar usando problemas de contagem, professor, na química, ao se investigar a possível união entre átomos, no esporte, ao se montar tabelas para o campeonato, ou, professor, no trânsito, ao se elaborar um sistema de emplacamento de veículos, que recentemente a gente mudou as nossas placas, não é verdade? Nós agora estamos utilizando a placa azulzinha, né? A placa do Mercosul. Vocês sabem dizer por que mudou aquela placa cinza para a placa azul? Vocês sabem me dizer? Sabe não? Pois eu vou dizer para vocês. Acabaram todos os números das placas, gente. Não tem placa mais para você utilizar. Se não acabou, está muito perto de acabar. Como assim, professor? Gente, você imagina a quantidade, a população veicular do nosso país. Ela cresceu demais, professor. Cresceu. Cada carro tem uma placa. Cada carro tem uma placa. Então, o que é que acontece? Você continua visualizando carros rodando com aquela placa, professor, antiga. Que a placa antiga que eu falo, aquela placa cinza, que ela é formada por 3 letras e 4 números. Agora, professor, a placa nova é formada por 4 letras e 3 números, professor. E professor, houve essa mudança. Trouxe uma questão de placa também para vocês, que já é o clássico dos clássicos. Por que mudou? Porque a azulzinha, a placa do Mercosul, ela nos permite ter uma quantidade maior de placas. Significa dizer uma quantidade maior de veículos. E todo veículo antigo, quando for renovar a habilitação, alguns deles se faz necessário essa mudança. Então, professor, ele diz aqui para mim que também necessita desse princípio da contagem até para se criar a numeração dessas placas, professor. Análise combinatória, que é o conteúdo que a gente está iniciando hoje. Hoje só a introdução, hoje a gente vai falar do princípio fundamental da contagem. Para quê, professor? Para a gente entender o que vem a ser permutação, para a gente entender o que vem a ser arranjo, para a gente entender o que vem a ser combinação. Mas se você acompanhar todas as aulas direitinho, você vai conseguir perceber que dentro da análise combinatória, quase que 100% dos conteúdos se resolvem apenas com aquele conteúdo que você viu lá no ensino fundamental, das possibilidades, de quantas formas eu posso me vestir. Lembra lá de quantas formas eu posso montar o cardápio aqui para o meu restaurante? Ah, professor, eu acho que eu lembro desse conteúdo. Pois é justamente isso. O princípio fundamental da contagem, que é a base do estudo da análise combinatória, ela oferece métodos que permitem a contagem do número de elementos de um conjunto formado em certas condições, sob certas condições.
associado à probabilidade, acabei de falar. Será que realmente eu tenho chance de ganhar na Mega Sena? E, professor, o pessoal ficou curioso. Será que eu ganho mesmo? Será que eu não ganho? E além, professor, a análise combinatória não está ligada só com a probabilidade. Ela está ligada também com a estatística, professor. A análise combinatória constitui um instrumento de antecipação de resultados bastante utilizado no campo industrial, comercial, científico e governamental. Vocês pensam que esse pessoal que trabalha com marketing, eles também não vão se utilizar da análise combinatória, não? Vai dentro da probabilidade, dentro da estatística, para buscar um cliente em potencial aí. Será que daqui a um ano este mercado para a venda de um determinado produto não vai estar melhor? Eu tenho certeza que um mercado que aumentou agora pós-pandemia, meu amigo, foi o mercado de máscara. Rapaz, quem fabricava máscara tá rico, porque não pode. Caramba, realmente, professor. Então o mercado muda. Então o cara ele faz uma projeção, até dentro do mercado financeiro. O cara não tem aquele negócio da bolsa de valores, que a ação sobe, a ação desce, a ação sobe, a ação desce. Então o cara tem como fazer um cálculozinho lá para saber qual que é a tendência daqueles dados lá. E, professor, está tudo relacionado? Está tudo relacionado. Vamos iniciar esse estudo considerando uma situação prática. Não tem forma melhor de entender a análise combinatória do que apresentando para vocês situações, e nós iremos discutir cada uma delas com a participação de vocês, que vai ficar melhor ainda. Vamos lá? Opa, passei aqui. Olha aí, falei para você. Professor, loterias da Caixa Econômica Federal. Cara, que são as loterias, são jogos legais registrados no nosso país. Tem a Caixa Econômica Federal. Ela é detentora, professor, do direito da realização desses jogos. Existem muitos outros, alguns que são títulos de capitalização, mas esses da Caixa Econômica, a gente tem que ir lá na loteria e fazer, ó, professor, pintar aqueles quadrinhos lá e escolher, professor, uma determinada quantidade de números e torcer para sair esses números, torcer para a gente ganhar. Mas será que é fácil assim? Será que vinha? Aí o pessoal já disse, professor, no dia que Deus quiser eu ganho. Não, mas não é bem assim, não é bem assim. A gente tem que verificar realmente se há possibilidade desse negócio. Então, se eu aprender que tem possibilidade, não tem possibilidade, a gente pode ser que a gente não jogue dinheiro fora. Esse aí, a título de probabilidade, esse é um dos jogos que, matematicamente falando, você tem uma certa chance de ganhar. Mega Sena? Tem não, depois pesquisa isso, tu ficou curioso. Depois pesquisa. Para fazer um jogo da Loto Fácil, devemos marcar 15 números entre os 25 constantes no volante. Então, você olha aí na imagem, você tem um total de 25 números, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Professor, tem 25 números, professor, nesse volante aí, professor, 25. Desses 25, para você ganhar o prêmio total, se eu não me engano, eu acho que é mais ou menos isso. Ou você acerta, para ganhar o prêmio grande, ou você acerta 15 números, ou você não acerta nenhum. Se eu não me engano, eu acho que é assim. É Loto Fácil, Loto Maior, eu não lembro. Acho que é mais ou menos isso. Você tem que acertar 15 números no meio daqueles 25. Você acha que você tem chance de você acertar 15 números em meio a 25? Há possibilidade real de ganho? Ou de não acertar nenhum? Eu acho que é mais ou menos isso. Professor, não, mas eu lembro que se acertar, professor, 13, parece que ganha também, 14 ganha também. Eu estou falando para ganhar o prêmio grande. Para ganhar o prêmio grande tem que acertar 15 números desses 25. Aí você imagina o seguinte, professor, e se eu fizer todas as combinações de números possíveis? Eu posso dizer que o meu primeiro jogo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É um jogo, é uma possibilidade. Eu tenho chance de ganhar com esse jogo? Tem, professor. Mas o senhor tem quanto de chance? Qual é a porcentagem de chance que o senhor tem de ganhar
com esse jogo? Professor, pouca, porque só é um jogo, né, que o senhor fez. Se não fosse, poderia ser só 2, 3, 4. Eita, professor, dá muito jogo. Dá muitas possibilidades. Quantas possibilidades de jogos nós teríamos aqui? Será que compensava nós pagarmos para fazer todos os jogos possíveis? O que é que vocês acham? Vocês acham que há essa possibilidade, que eu já comentei até com alguns alunos, o pessoal fala de possibilidade de jogo. Quando a gente tem esses mega hiper prêmios, vocês sabem que existem uma quantidade máxima de combinações possíveis para esses jogos. Lógico, não existem jogos infinitos. Então, um deles vai dar o resultado correto. Será que não existe já alguém que já tenha bastante dinheiro que seja capaz de pagar por todos esses jogos? Você já pensou? Professor, mas é muito dinheiro, professor, para fazer todos os jogos. E muitas das vezes ultrapassa até a premiação. Concordo. Mas normalmente no final do ano, que é aquele que tem-se muita aposta, o valor é gigantesco, professor, é em muitos, muitos milhões. Eu acredito que o total gasto com jogos é inferior à premiação. Então, se eu tenho dinheiro suficiente para fazer todos os jogos, por que não? Aí alguns vão dizer assim, professor, mas você não pode fazer todos os jogos você. Bota outras pessoas para fazer lá. Eu acho que aquele da Mega Sena lá já tem seu dono. Já tem seu dono. E a gente vai tentar demonstrar isso para vocês. A gente vai, a partir de contas, a gente vai ver se a gente realmente tem chance ou não. Professor, de quantas maneiras diferentes, é isso que eu quero que vocês venham a pensar. De quantas maneiras diferentes podemos preencher um cartão desse jogo, professor? O que a gente vai estar estimulando vocês aqui? A jogar? De forma alguma. Jogar nunca é solução para nada. A gente vai estar mostrando para você e provando por cálculos que a chance que vocês têm de ganhar nesses jogos é muito pequena. Muito pequena mesmo. Então, contar com a sorte não é suficiente. É melhor você pegar o seu rico dinheirinho e aplicar em outra coisa, no teu lazer, professor, num lanche bem gostoso, do que gastar com loteria. Eu penso assim. Vamos lá então, professor. Olha só, resolver esse probleminha aqui, implica em quantificar todas as maneiras de escolher 15 números de um total de 25. Vai pensando, vai pensando. Se tiver muito complexo essa situação, vamos criar situações mais simples e depois a gente retoma o raciocínio. Quantos jogos possíveis eu conseguiria fazer aí? E qual era o gasto que eu teria total, professor, para me fazer todos esses jogos? E, principalmente, eu tenho chance de ganhar, matematicamente falando? Acompanhe a aula, professor. Vamos lá. Olha a primeira situação para a gente começar a entender, professor, essa história aí de possibilidades, de chance e principalmente, professor, de maneiras. De quantas maneiras? É muito que vocês vão ver essa palavrinha aí. De quantas maneiras? Quais são as possibilidades? Vamos ver aqui, mais gente chegando, enviado de Queimada Nova. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Fique à vontade para estar participando com a gente. Isso, maneiras diferentes, Gabriel, a quantidade de jogos. Mas você já pensou em tudo isso que a gente comentou com vocês agora? Será que realmente a gente tem chance? O pessoal, é tanta propaganda, olha, o cara bota a pessoa ganhando lá aquele negócio. Será que esse negócio existe mesmo? Rapaz, sei não. Lê a primeira situação e você que vai tirar suas conclusões. Eu não vou inventar nada, eu não vou dar o meu ponto de vista para nada. Eu já tenho o meu ponto de vista porque eu já fiz a conta matemática e eu sei se dá ou se não dá. Mas vocês, a partir das contas, vocês tirem as conclusões de vocês. Vamos começar com algumas situações básicas, tá bom? Vamos entender a questão dos números que nós temos à nossa disposição para estar encontrando essas chances a partir dessa primeira situação. Um programa de TV sorteia 2 casas de uma mesma rua para a entrega de prêmios. Os números das casas sorteadas devem ter algarismos escolhidos entre 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, peraí, professor, devagar. Quer dizer que vai ter prêmio aqui, comigo mesmo, gosto de receber. Pense num cara ruim de prêmio, rapaz. Quando tem a festa da empresa, meu amigo, não sai nada para mim. Pense num cara ruim de prêmio. Então, peraí, professor, o programa de TV vai sortear, professor, 2 casas de uma mesma rua para ganhar alguma coisa aqui, professor. E os números da casa têm que ser formados por esses dígitos.
por esses algarismos. Eu posso estar me utilizando de duas nomenclaturas. Considere os dígitos, considere os algarismos. Então, um dos números deve ser par e o outro ter algarismos distintos. Então, o que é que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que o número da primeira casa, professor, tem que ser um número par, e o outro, o número da segunda casa, professor, ele tem que ter algarismos distintos. Então, ele coloca mais aqui para mim, professor, li rapidamente, ele diz que o número da casa deve ter, professor, o número dessas casas deve ter, professor, 3 algarismos. Você vai pensar, professor, peraí. Deixa eu anotar aqui, então. O que vocês acham que pode ser o número da casa? Professor, o número da casa pode ser formado, professor, por esses dígitos aqui, não é? Tem que ter 3 algarismos, né? Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Professor, ele disse que são 2 condições aqui. São 2 condições que devem ser observadas, que devem ser respeitadas. Ele diz que o número da casa, da primeira casa escolhida, tem que ser par. E, professor, podem ser um monte de casa, professor. Quando é que o número é par, gente? Quando que o número é par? Par. Quando que um número é par? Professor, eu lembro isso já do ensino fundamental, que o número é par quando ele é dividido por 2. Todo mundo fala isso. Eu até digo, não, gente, não é bem isso. Isso é uma consequência. O que que caracteriza, o que que define o número par? Que é justamente essa definição que eu preciso. O número, ele é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Entendeu? Isso é um número par, não é é dividido por 2, entendeu? Olha mais gente chegando aqui. Bom dia, São José do Peixe. Bom dia, nossa querida mediadora lá, Espírito Santo Brandão, não é isso? Seja bem-vinda, fique à vontade para participar. Galerinha perguntando, pode mandar para a gente aí. 024, né, Gabriel? O que é que vocês acham? O número da carta pode ser 024? Olha, Gabriel, eu acho que até pode. Eu acho que até pode, mas deixa eu ver se a questão não especificou. Ele diz que tem que ser um número de 3 algarismos. Quando a gente diz 024, esse 0 no comecinho do número, ele torna esse número da casa um número de 2 algarismos, Gabriel. Um número de 2 algarismos. Por quê? Para o número ser um número de 3 algarismos, ele tem que ter, professor, o algarismo das centenas diferente de 0. Então, quando eu escrevo 024, eu não tenho um número de 3 algarismos, eu tenho um número de 2, porque o 0 lá na frente ele não tem valor. Ixi, professor, então eu já sei que não pode começar com 0. Então, 204 pode? Pode. 204 pode. Mas essa seria a única casa que teria número par? E, Gabriel, tem muitas, né, Gabriel? Pode ser a casa número 204, 402. Vixe, professor, como é que eu vou fazer isso? A gente vai analisar os números, professor, principalmente quando ele quer saber se o número é par, se o número é ímpar, pelo último dígito, pelo dígito das unidades. Esse cara que está aqui, professor. Para esse cara, para esse número todo, professor, para ele ser um número par, professor, esse número que vai ficar aqui, ele pode ser 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, para um número ser par, ele tem que terminar em número par, professor. Então, daqueles números lá, aliás, 0, 2, 4, 6, 8, mas isso se eu tivesse todas as possibilidades. Ainda tem mais, professor. Dos números que eu tenho lá, deixa eu corrigir de possibilidade, professor. Ele só pode terminar em 0, em 2 e em 4, professor. Então, o último dígito ali, professor, para o número ser par, para o número da casa ser par, professor, ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4. Não é isso? Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, vocês colocam no chat para mim, ou pelo IPTV, ou pelo YouTube. Professor, então eu te pergunto, pode ser 0, pode ser 2, pode ser 4. Para esse dígito
Para este algarismo, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu tenho quantas possibilidades de escolha? Professor, ó, eu não tenho como eu escrevendo, professor, todos esses, vai dar muito número, professor. Vai dar muito número, né não, Lino? Bom dia, querido, seja bem-vindo. Se vai dar muito número, professor, eu ia perder muito tempo. Então eu quero só saber o total de números possíveis. Para quê? Para eventualmente estar achando se eu tenho chance de minha casa ser sorteada nesse prêmio aí, professor. Então aqui, se pode ser, professor, o 0, pode ser o 2, pode ser o 4, você tem 3 possibilidades, professor, de escolha. Aquele dígito lá, professor, pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 4, professor. Isso são as minhas possibilidades, professor. Beleza, agora eu quero que você entenda uma coisa. Uma delas vai ficar lá. O senhor tem um total de quantos números para escolher? Professor, nós temos um total. Se não entender qualquer coisa, vai acompanhando comigo. Você tem um total de possibilidades, professor. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, o senhor tem um total de escolha de 6 Você tem um total de 6 possibilidades de escolha para algarismos. Os algarismos que vão compor esse número, professor, é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Professor, aquele 3 ali é o 3 que o senhor tem? Não. Ali nós estamos considerando as possibilidades, não é não, Miguel? Bom dia, querido, seja bem-vindo. Aquele 3 lá, professor, são as minhas possibilidades. Aquele último dígito para o resultado, para o número da casa ser par, pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 4. Professor, vamos dizer que o número que vai ficar aqui, professor, é o 0. Por exemplo, você já usou o 0, professor. Quantas possibilidades você já tem para as outras casas? Professor, quer dizer que agora, para essa casa aqui, professor, podia ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Concorda comigo? Poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Eu teria quantas possibilidades? Professor, olha só. Se as possibilidades fossem distintas, ele disse para mim que os números da casa teriam que ter números iguais, números diferentes. Professor, se as casas tivessem números diferentes, aqui eu teria 5 possibilidades de escolha. Porque ali eu poderia ter colocado o número 1, eu poderia ter colocado o número 2, eu poderia ter colocado o número 3, o número 4 ou o número 5. Eu não quero que vocês confundam aqueles 5, eu não quero que vocês confundam aqueles 5 com 5 dígitos. Aquele 5 que eu estou colocando grande lá, com a canetinha preta lá, professor, ele é as possibilidades de escolha que eu tenho. Nosso conteúdo, análise combinatória, São João do Peixe, São José do Peixe. Análise combinatória, pode botar aí. Princípio fundamental da contagem, PFC. E fatorial, o que o tempo permitiu. Hoje a gente está dando a introdução ao estudo da análise combinatória e a gente está fazendo isso apresentando alguns problemas de contagem, de possibilidades. Professor, aqui o senhor teria 5 possibilidades. E aqui, professor? O senhor teria quantas possibilidades? Professor, olha, aqui, o senhor até colocou, aqui poderia ser o 1, poderia ser o 2, o 3, o 4 e o 5. O senhor teria 5 possibilidades. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos dizer que o número que o senhor colocou lá foi o 1. Quantas possibilidades sobrou para tu colocar aqui? Professor, aqui só vai sobrar 1, 2, 3. Professor, o senhor sobraria 4 possibilidades. Professor, mas como é que eu faço para achar o total de números? O princípio multiplicativo diz para a gente que o total de possibilidades de uma determinada situação proposta é sempre obtido multiplicando-se todas as possibilidades. Mas deixa eu fazer bem devagarzinho para você entender. 543, agora a gente teria 540, valeu Miguel, valeu Gabriel, nós teríamos 543, não é o resultado.
543 não é a quantidade, não são 543 possibilidades. Para nós encontrarmos o total de possibilidades, o total de formas, nós vamos pegar essas possibilidades e vamos multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. O que é que eu acabei de encontrar? Professor, toda vez é só multiplicar as possibilidades? Isso. Toda vez é só nós multiplicarmos as possibilidades. Então, só nisso que eu acabei de escrever com vocês, eu poderia dizer que eu tenho 60 números de casas que serão pares distintas. 60 números diferentes que serão pares. Mas foram duas perguntas. Não se preocupe que se você não entender de primeira, a gente tem muitas atividades para estar treinando com vocês. Então, vamos começar aqui a resolução. Aqui era só para a gente começar a instigar vocês. Professor, na nossa situação, a primeira coisa que vamos fazer aqui uma sistemática, vamos padronizar. Primeira coisa que você faz, gente, em uma questão de análise combinatória, é identificar quem é o teu espaço amostral. Como assim, professor? Qual é o total de possibilidades de escolha para uma determinada situação que você tem? A pergunta que está sendo feita para vocês é essa daí, ó. Do total de números possíveis, quantos atendem à primeira exigência? Qual é a primeira exigência, professor? A primeira exigência é o número ser par. Agora, o que que acontece? Ele não disse para mim se tinham que ser números pares diferentes. Ah, professor, dava para repetir? Eu poderia, tipo, botar 220, eu repeti o 2 duas vezes. Eu poderia ter o número 222. 222, é possível? É sim. Então, vamos ver, professor, quantos atendem à primeira, quantos atendem à segunda. Vamos a partir de um esquema que representa o número de 3 algarismos no sistema decimal de numeração. Se ele está pedindo para você pensar em todos os números de 3 algarismos que eu posso formar, eu vou ter que ter o algarismo da unidade, eu vou ter que ter o algarismo da dezena, eu vou ter que ter o algarismo da centena. Qual foi a primeira imposição que ele colocou para mim, professor? Ele disse que quer que o número de 3 algarismos seja par. Então, o que nós vamos colocar aqui, professor, os números que nós vamos colocar aqui, não são os algarismos, são as nossas possibilidades, tá bom? Eu quero que você não confunda o algarismo com a possibilidade. Essas interrogações que eu acabei de colocar são as minhas possibilidades que eu tenho. Para o algarismo que vai ficar lá, professor, na ordem das unidades, para o algarismo que vai ficar na ordem das dezenas, para o algarismo que vai ficar na ordem das centenas. Então, você ainda lembra, né, professor? Qual é, professor, o total de possibilidades que eu tenho de escolha? Vou até anotar aqui de novo, professor. Os dígitos que o senhor pode escolher pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, os números que nós vamos pensar só podem ser escritos usando estes algarismos. Então, na primeira pergunta, professor, no primeiro caso, eu tenho 5 possibilidades para a centena. Professor, 5? Mas o senhor tem 6 possibilidades. Você lembra, Gabriel, que eu estava falando para você? Que aqui, professor, para a centena, eu poderia começar o meu número par com 1. Eu poderia começar o meu número par com 2. Eu poderia começar o meu número par com 3, com 4 ou com 5. O número só não poderia começar com 0. Então aqui, professor, o senhor tem um total de 6. Você tem um total de 6 possibilidades, professor. Mas eu não poderia começar com 0. Porque se eu começasse com 0, eu não teria um número de 3 algarismos. Eu teria um número apenas de 2. Não é verdade? Ah, professor, então quer dizer que essa interrogação aqui, professor, poderia ser o 1, poderia ser o 2, o 3, o 4 e o 5. Tem quantas possibilidades aqui, professor?
A tua interrogação aqui, professor, ela tem quantas possibilidades, professor? 5 possibilidades. Professor, o senhor está pegando o número 5 lá? Não, gente, eu estou contando, ó. Aqui na centena, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5. Eu tenho 5 possibilidades de escolha para o número que vai representar o algarismo da minha centena. Até aí, tudo bem? Ah, entendi, professor. Então, aqui o senhor teria 5 possibilidades de escolha, professor. Beleza, já sei o tanto de possibilidades que eu tenho para o algarismo da minha centena. Como a questão, Gabriel, esse que eu coloquei aí para vocês agora há pouco, esse que eu coloquei agora, que nós fizemos 5 vezes 4 vezes 3, seria o total de números pares distintos, diferentes. Só que a questão, professor, ela não informou para a gente que queria que os números fossem distintos, só disse que queria que a casa tivesse número par. Então, veja bem, para a primeira aqui, professor, para a centena, eu tenho 5 possibilidades. Então, entenda que ali não é o algarismo 5, são as possibilidades. Aí ele continua aqui, professor. Para o algarismo da centena, nós podemos escolher entre os dígitos 1, 2, 3, 4 ou 5, professor, para cada um dos algarismos das centenas. As 6 possibilidades para a dezena. Já para a dezena aqui, professor, já para a nossa dezena, professor, para a dezena, ali podia ser 0? Pode, professor. Aqui podia ser 0, podia ser 1, podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser 5. Quantas possibilidades eu tenho, professor, para o algarismo da dezena? Professor, o senhor tem 6 possibilidades de escolha. 6. Hoje, professor, ali não tem os 6, não. Novamente. Ali, professor, que eu estou colocando dentro do círculo não são os algarismos, seriam as possibilidades de escolha que eu tenho para o algarismo da dezena. Quando eu fosse montar o número, lá no algarismo poderia ser o 0, já tem uma possibilidade, poderia ser o 2, poderia ser o 3, poderia ser o 4, poderia ser o 5, não é isso? E poderia ser o 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, teria 6 possibilidades. Deixa eu ver o que foi que o Gabriel colocou para mim aqui. No caso, o 0 nem entra por ser um número neutro? Não, Gabriel. Não é isso. O 0 ele entra sim, ó. É tanto que eu poderia ter o 0 ali no algarismo da dezena. O 0 ele só não pode começar no número, Gabriel. O que é um número de 3 algarismos? O que é um número de 3 algarismos? Quais são os números de 3 algarismos? Quais são os números inteiros de 3 algarismos que nós temos, Gabriel? Números de 3 algarismos são todos os números que eu escrevo do 100 até o 999. No 100, isso. Números de 3 algarismos são todos os números do 100 até o 999. Se você pegar do 100 até o 999, você vai ver que nenhum deles começa com 0. Se você botar um número de 3 algarismos começando com 0, ele não será um número de 3 algarismos. Ele será um número de 2, porque se eu escrever 0,24 para você, corresponde a que número? Ah, só 24. Ah, professor, ele só entra na dezena? Não. Ele também pode entrar na unidade. Então, peraí, professor. Então, eu já sei que eu tenho 5 possibilidades, professor, para o algarismo da centena. Eu tenho 6 possibilidades, professor, para o algarismo da dezena. 6 possibilidades. Para o algarismo da dezena, poderia ser o 0, 1, 2, o 3, o 4 ou 5. Agora, para o algarismo das unidades, ele fez uma imposição para a gente. Ele disse que os números que nós estamos pensando têm que ser par. Qual que é a condição que um número, professor, tem para ser par? O número para ser par, ele tem que terminar em número par. Então, peraí, professor. Para o número das unidades, para que o número que nós estamos pensando seja par, professor, esse cara aqui tem que terminar em número par. Então, esse cara só pode ser 0, só pode ser 2 e só pode ser 4, professor. Ou seja, ele só tem 3 possibilidades, professor.
Para um número ser par, ele tem que terminar em número par. Ah, professor, então peraí. Quer dizer que nas unidades, professor, para o algarismo das unidades, eu só tenho 3 possibilidades. Para o algarismo das unidades, professor, para o número ser par, a casa da unidade só pode ser ocupada por 0, 2 ou 4. Logo, professor, a gente já tem o total de números formados. Eu vou já apresentar para vocês o que chamamos de princípio multiplicativo, que diz para mim que para nós acharmos todas as chances de um número, professor, é só nós multiplicarmos todas as possibilidades. Professor, mas agora há pouco o senhor fez 5 vezes 4 vezes 3. Aquilo ali está errado? Não, não está errado não. Só que lá nós encontramos todos os números pares diferentes, ou seja, com algarismos diferentes. Aqui 5 vezes 6 vezes 3, professor, dá exatamente 90, professor. Quer dizer que nós temos 90 números pares possíveis, utilizando-se apenas do 0, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. Nós conseguimos escrever, se você for tentar na mão, escrever de um por um, olha só o tanto de números que você conseguiria escrever. Daria de nós escrevermos, utilizando-se apenas do 0, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5, nós conseguiríamos escrever 90 números pares ao todo. Entendeu? Mais ou menos. Vamos nós aqui, professor. Prof, ali era a primeira condição. Ele queria saber quantos números pares nós conseguiríamos escrever. 90 números pares, professor. A segunda condição, professor, ele queria saber, professor, no segundo caso, era quantos números de 3 algarismos distintos nós conseguiríamos escrever. Ele não especificou se era pares, professor. Ele só disse que nós tínhamos um total de quantas possibilidades, professor? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, professor. O senhor tem quantas possibilidades aqui? Você vai escrever um número de 3 algarismos, professor. Vai ter aqui as possibilidades para centena, as possibilidades para dezena, as possibilidades para as unidades. Professor, para nós escrevermos um número qualquer, pode ser par, pode ser ímpar, de 3 algarismos, aqui nesse começo, professor, ele só não pode ser quem? Professor, aqui ele pode ser o 0, não, professor. Para o número ser de 3 algarismos, não pode começar com 0. Então, pode começar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Professor, o senhor teria 5 possibilidades para o senhor começar o número. 5, professor. 5 possibilidades para o senhor começar esse número. Ah, professor, até aí tudo bem. Prof, para o algarismo, professor, das dezenas, o senhor já teria quantas possibilidades? Professor, 5 de novo. Oxe, professor, não seriam 6 agora? Olha, só que aqui ele quer que você considere os algarismos devem ser diferentes. Significa dizer o quê, professor? Que o algarismo que eu usei na centena, ele não poderá ser mais utilizado na dezena. Esse aí que você colocou, Gabriel, você colocou 5 vezes 6 vezes 3, por que você colocou 3 no final? Ó, o que acontece? Eu vou limpar de novo aqui, para a gente esclarecer uma possível dúvida que vai ser gerada. Como assim, professor? Olha só. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um total de 6 por... Se eu for escrever um número de 3 algarismos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu disser para você que os algarismos podem se repetir,
Vamos esclarecer logo isso aqui. Vamos lá, professor, presta atenção. Eu só sei que em ambos os casos, são duas perguntas que eu estou criando para vocês aqui, tá bom? O da anterior, 5 vezes 6 vezes 3. Ah, entendi, Gabriel, entendi. O da anterior. Porque agora ele quer que no segundo caso nós encontremos todos os números de 3 algarismos distintos, utilizando-se apenas daqueles lá, do 0, do 1, do 3, do 4 e do 5. Professor, presta atenção, se os algarismos podem repetir, eu só sei que aqui, professor, é 5 possibilidades. Por quê? O número pode começar com 1, com 2, com 3, com 4 ou com 5. Beleza, professor? Até aí tudo bem. Aqui no meio, professor, aqui no meio eu posso ter 6 possibilidades, professor. No meio poderia ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E no final, professor, eu também teria 6 possibilidades, professor. Poderia ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Isso se eu puder repetir os algarismos. Agora, se eu não puder, professor, repetir, se os algarismos forem distintos, professor, aqui nós vamos ter 5 possibilidades, porque só não pode ser o 0. Para o número ser de 3 algarismos, só não pode ser o 0. Já o algarismo da nossa dezena, professor, ali, olha só, agora aqui algarismos distintos. Significa dizer, professor, que o número que nós utilizamos aqui, ele não pode ser utilizado aqui. Você não tinha 6 possibilidades? É só você entender que quando a gente tem, professor, distintos, os números de possibilidades vão diminuindo à medida que você vai preenchendo cada uma das casas. Como assim? Você não colocou para mim que lá, no primeiro algarismo, você tem 5 possibilidades? Você já vai usar uma lá, não vai? Então, das 6 possibilidades, quantas sobram para o algarismo da dezena, professor? Sobram 5. Vamos dizer que o senhor vai começar o número, professor, com o 1. Então, quer dizer que na casa das dezenas, o senhor poderia botar o 0, o 2, o 3, o 4 ou o 5. O senhor teria 5 possibilidades. O senhor já usou quantos dígitos, professor? O senhor já usou 2. O senhor tinha 6. Quantos o senhor tem agora? 4. Então, se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 4, eu tenho que o total de número de 3 algarismos distintos, professor, vai ser exatamente 100 números. Perguntem, façam as perguntas. Você que está pelo IPTV, você que está pelo YouTube, faça as perguntas de vocês. Então, eu posso ter situações onde o algarismo pode se repetir e eu posso ter situações onde os algarismos não vão se repetir. Se eu multiplicar aqui 5 vezes 6 vezes 6, professor, aqui o senhor teria um total de 180 números diferentes. Significa dizer que com o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu conseguiria escrever 180 números no total. Um total de 180 números. E, professor, eu conseguiria escrever apenas 100 números diferentes. Eu conseguiria escrever 100 números diferentes. Quando eu digo 100 números diferentes, são 100 números com algarismos diferentes, sem haver repetição entre eles. Deu para você entender? Eu acredito que sim. Se não, você vai lá no chat, faz a perguntinha para a gente, professor. Então, tá lá, professor. Portanto, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, é possível formar 90 números pares de 3 algarismos, que a gente encontrou na primeira parte da resolução, e 100 números com algarismos distintos. Professor, aqui o senhor teve 5 possibilidades, aqui o senhor teve 5 possibilidades, e aqui, professor, o senhor teve apenas 4 possibilidades. Multiplica essas possibilidades, o senhor vai ter, então, 100 números. Entendeu mais ou menos? Deixa eu ver aqui, ó. Por que que o canal Educação é outro agora, enviado? Não mudou. Não mudou, enviado.
Deixa eu explicar para você. É porque nós estamos em ano eleitoral, entendeu? Quando a gente está em ano eleitoral, não pode se apresentar nas mídias, seja as redes sociais, sejam canais televisivos, sejam os próprios canais do YouTube, não pode aparecer a logo do governo do estado, entendeu? Justamente por uma questão de lei eleitoral, tá bom? Então isso acontece também na sua cidade. Você vai perceber que na cidade de vocês, nas placas de entradas das cidades, vocês vão perceber, seja bem-vindo à cidade. Aí tem a logomarca do governo do estado, entendeu? A lei eleitoral diz que não pode ter, porque isso favorece, na realidade, é como se fosse uma propaganda para o governo em questão. Então, sempre que tem ano eleitoral, isso aí acontece, tá bom? Percebeu também, Gabriel? Pois é, depois que mudar, depois que a gente tiver a nova eleição, a gente terá um novo governador, entendeu? Nesse novo governador, cada governador tem uma logozinha, entendeu? Aí elas vão voltar a aparecer, justamente porque o Canal Educação é a instituição do governo. Por isso que tira essa logozinha, tá bom? Entendeu? Todo mundo entendeu. Beleza. Vamos lá, professor. Continua. Aqui, professor, olha a situação 2. Olha a situação 2. Olha a situação 2. Vocês vão verificar que vai mudar. Aí no Pará também, viu, Gabriel? Isso vale para o Brasil inteiro. Você está na sua cidade, se você estiver indo na estrada, vai ser coberto lá a logo do governo, justamente por essa lei eleitoral. Isso vale para o Brasil inteiro. Beleza? Vamos lá. Olha a situação 2. Considere 2 lançamentos. Eu gosto dessas questões. 2 lançamentos sucessivos. Cabe para ver se tem sorte aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 2 vezes, já que os algarismos são distintos? Não, olha, vamos lá. É isso que eu quero que vocês não confundam. É isso que eu quero que vocês não confundam. Vocês estão confundindo. Deixa eu voltar lá para me tirar a dúvida aqui. Como é o nome do nick? O nick é KKKK mesmo? Poxa, fica difícil. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou te chamar? Olha só. Eu não repeti o 5 2 vezes. É isso que eu quero que vocês não confundam. Você está vendo o 5 lá? Esses primeiros 5 que eu vou estar pintando aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, no algarismo da centena? Aqui, professor, esse 5 não é o dígito 5. Não é o de só para esclarecer, porque isso aí não pode ficar, ó. Tá bom, ó? Presta atenção aí, ó. Aqui, professor, na nossa situação, este 5 aqui, professor, ele não é o 5. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho esse 5 aqui, que é o dígito, e eu tenho aquele 5 lá de cima. Aquele 5 lá de cima, professor, aquele 5 não é esse 5. Não é esse aqui, não. Isso aqui é possibilidade. Eu tenho 5 possibilidades, professor. Como assim? Eu estou dizendo para você que aqui, no algarismo da centena, eu poderia colocar o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Poderia ser qualquer um destes. Então, eu teria 5 possibilidades de escolha. Quando, professor, o senhor vai para outra aqui, para o algarismo da dezena agora. Eu coloquei 5 de novo. Ah, professor, esse 5... é esse 5 aqui? Não, gente. De novo, aqueles 5 que nós estamos multiplicando não são os algarismos, são as possibilidades. Quer dizer que para o algarismo da dezena, eu também terei 5 possibilidades. Eu também terei 5 possibilidades. Quais são as possibilidades que eu posso botar, professor? Aqui pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4 ou 5. Espera aí, professor. Mas aí tem 6. Beleza. Você não disse que queria que os algarismos fossem distintos? Então, o algarismo que eu colocar aqui, tipo, vamos dizer que o algarismo que vai ficar aqui é o algarismo 1. Significa dizer que aqui já não entra o algarismo 1, porque o senhor vai usar ele lá na frente.
Se eu já usei um dos algarismos na primeira possibilidade lá, professor, ele não poderá ser usado na segunda. Então, na segunda, poderá ser o 0, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Ou seja, eu terei também 5 possibilidades. Aí, professor, lá na última, aquele 4 que está lá, é esse 4 aqui? Não, gente. Aquele 4 lá não é o dígito. Aquele 4 são as possibilidades. O que nós vamos multiplicar... O que nós vamos multiplicar, gente, são as possibilidades. Esse 4 que eu coloquei aqui, gente, não é esse 4 aqui, não. Não é o 4 lá. Professor, esse 4 aqui está dizendo para mim que os números que podem representar o algarismo das unidades... Professor, ó, tipo assim, aqui poderia ser o 0, poderia ser, professor... O 1 não pode, porque eu já usei lá, né, professor? Então, poderia ser o 2, poderia ser o 3, poderia ser o 4, poderia ser o 5. Mas espera aí, professor, o senhor falou novamente distintos. Vamos dizer que o algarismo que o senhor utilizou aqui na dezena foi o 5. O senhor utilizou o 5. Então, aqui já não poderia ser 5. Teria quantas possibilidades? Poderia ser o 2, o 0, o 2, o 3 ou o 4. Você teria 4 possibilidades de escolha. Vocês entenderam? Deu certo? Esclareceu aí a dúvida? O que nós estamos falando é de possibilidades. Lá, ali não é o número 554. Ali são 5 possibilidades para a centena, 5 para a dezena, 4 para unidades. A gente vai multiplicar. 5 vezes 5 vezes 4 dá 100. Ou seja, eu conseguiria escrever um total de 100 números diferentes. Deu certo? Opa, se não tiver ficado, podem ir perguntando aí, porque eu vou trazer um monte de situação, pode ser que uma situação esclareça a outra. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água, e a gente volta já já com mais análise combinatória. Até já!